Bom dia, amada igreja. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Aos pais que receberam essa homenagem tão maravilhosa. Parabéns aos filhos. E hoje pela manhã no hotel eu orava a Deus e agradecia pela vida do meu pai. Hoje já não tenho mais, mas foi uma pessoa maravilhosa na minha vida. Então agradeci a Deus e também fui levado a interceder por aqueles filhos que não têm um pai, que o pai os abandonou, que o pai de alguma maneira estão distantes. E orei por eles, porque é um dia que a gente lembra mais, né? E evidentemente a gente sabe o quanto isso é difícil. Estou muito feliz de estar na igreja de vocês, a igreja pastoreada pelo Cid. Eu conversava com o reverendo Roberto essa semana, que nós viajamos juntos, e o reverendo Roberto disse: domingo você vai pregar lá na igreja de Botafogo? Eu digo: vou sim. Ele disse: eu estive lá. E nós falamos um pouco sobre o Cid, né? A admiração que eu tenho dele, talvez ele não saiba, é que hoje dentro do Supremo Concílio da nossa igreja, se tem alguém que vai discutir um assunto com equilíbrio, com entonação de voz sábia, que não procura de forma alguma agredir a opinião contrária, é o pastor de vocês. É um exemplo. Parabéns, pastor. Que Deus continue sendo assim. Eu lhe admiro muito por isso. Eu confesso no meu coração. Que Deus o abençoe e lhe dê sempre sabedoria para continuar sendo esse exemplo que é para muitos. E, queridos, eu sou o supervisor de campo da Junta de Missões. Para os missionários eu costumo dizer o seguinte: olha, eu sou supervisor, mas esquece esse nome. Inclusive o meu e-mail é supervisor de campos 2. Aí eles me perguntam: mas por que 2? Eu digo: porque um está lá em cima. Esse é que supervisiona direitinho. Esse sabe tudo que você faz durante a semana, quantas pessoas você evangeliza, quantas pessoas você... E aqui, eu sou supervisor. E eu quero mostrar para vocês uma coisa, antes da mensagem. Quando vocês olham para aqui, o que é que vocês veem? Vocês veem as fotos, quem consegue enxergar, né? Mas esse quadro aqui é o quadro de missionários da Junta de Missões Nacionais. São 185 famílias, 185 campos, espalhados por este continente chamado Brasil. Sabe? E eu sou, então, o supervisor de campo. Eu tenho um compromisso de visitá-los. O ano passado eu estive visitando... E me desloquei dentro desse país 110 mil quilômetros. 110 mil quilômetros. Passei 230 dias do ano viajando. Quem gosta de viajar é uma beleza. Aproveite, quiser ir comigo, vai. Aí você vai ver o que é viagem, né? Porque na realidade não é bem uma viagem que todo mundo goste. Um exemplo claro, de repente, é você sair de Tucuruí para Cametá. Quem conhece? De Tucuruí para Cametá, esses pontos turísticos importantíssimos do país, onde todo mundo vai conhecer, Cametá, fica a 200 quilômetros de Tucuruí. E almocei, abasteci o carro meio-dia e saí 200 quilômetros, não reparei direito, e peguei a estrada chamada Transcametá. E eu andei 70 quilômetros, e saí meio-dia e era 3h10 da tarde. Andei 70 quilômetros, do total de 200. Mas sempre com a esperança de que a estrada iria melhorar, né? Uma característica minha, e que deve ser de todo crente, é a esperança que vai melhorar.
sabe? Eu não carrego esperança que vai piorar, mas vai melhorar, sabe? E cheguei numa casa, você não encontra posto de gasolina, você não encontra lanchonete, você não encontra grau para lanchar, você não encontra, né, parada alguma para comer. E dificilmente você encontra um carro. Parei numa casa, tinha um casalzinho jovem, porque a mulher do GPS, ela me abandonou. Ela não quis ir comigo. Ela só disse no comecinho de Tucuruí por onde entrava. Depois ela disse, agora te viro, o resto é com você. E eu vou para Cametá. Eu chego lá. O caminho é esse mesmo. E por aqui vai. Parei, perguntei ao casalzinho. Aí eu fiz a pergunta que eu gostaria de uma resposta e tanto naquela hora. Eu perguntei para ele, a estrada daqui até Cametá é assim? Aí ele disse, não, piora. Depois das placas, fica bem pior. E ele conhecia, era verdade mesmo. Depois das placas, como ele falou, eram os outdoor antigos, que tinha num cruzamento lá no meio da floresta, no Pará, que era... E olha, você andava horas e horas e horas e horas, e andando bem devagarinho, porque a estrada é muito ruim. Pensa numa estrada ruim, é bem pior, viu? Porque de chão, aquele chão cujo veio os atoleiros, depois não se passou máquina, e que você tem que passar com o carro vai arrastando, o carro vai amassando, o carro vai estragando, e você precisa sair, não tem para onde voltar, não tem como fazer. E o missionário, a família está lá, a igreja está lá, e eu preciso visitar. Eu preciso orar com meus irmãos, eu preciso chorar com eles, eu preciso motivá-los a continuarem firmes na obra do Senhor. Não, eles não estão em grandes cidades, não. E a cidade, e a estrada, aquelas retas enormes. Lá na frente eu comecei a ver gente. E quando eu ia me aproximando, aquela gente que eu via, corria para dentro do mato. E eu passava, sabe, numa coragem dada pelo Senhor, olhando de lado assim, eram índios, eles escondidos no mato. Eles, quando vinha o carro, eles corriam e escondiam no mato. E eu passei. Depois, sabe o que é que eu comecei a encontrar, pastor? Carros incendiados. Mas muito carro incendiado. Todo tipo, caminhão, ônibus, caminhonete, carro, todo tipo de vans incendiadas. E ali o coração do supervisor, né, ficou a mil. E eu, escureceu, e eu passei, até que eu vi umas luzes no horizonte. Era a cidade de Cametá. 8 horas da noite eu cheguei. 200 quilômetros de meio-dia às 8 horas. Quer viajar? Eu vivo viajando. E cheguei lá em Cametá, naquela igreja. Uma igreja, irmãos, cantando os nossos hinos. Uma igreja alegre, um missionário extremamente motivado, feliz, pregando o evangelho. A gente que parece que esquece que vai ter que voltar tudo, né? E tem a satisfação de poder estar ali com eles e dizer assim para eles: a igreja está orando por vocês. Não me deixem mentir, não. Não me deixem mentir a eles. Porque eu digo a eles, e por onde eu passo, eu digo, a igreja está orando por vocês. Porque vocês, como família, são maravilhosos. Vocês deixaram suas regiões, suas igrejas, assumiram um trabalho missionário num lugar difícil, numa terra árida, num lugar onde não tem shopping, não tem cinema, não tem restaurantes, muitas vezes, não tem absolutamente nada, não tem boas escolas para os filhos, e vocês estão aqui cuidando da obra, expandindo o evangelho, obedecendo a Deus. Vocês são maravilhosos demais.
Então orem por eles, orem pelos missionários da Junta de Missões Nacionais. Aqui no Brasil, gente, eu encontrei já pessoas que nunca ouviu falar de Jesus. E não era índio, não. Porque aqui na nossa região, as cidades são próximas umas das outras. No Brasil afora, as cidades são distantes umas das outras. As pessoas não têm muito envolvimento com cidade, não. Às vezes o pai vai lá, traz, compra a comida e traz. Os filhos crescem. Não sabem de nada, está pensando que tem smartphone para ouvir o Hernandes e o Augusto, para assistir transmissão de culto, para ouvir falar de Jesus. Não sabe nem o que é igreja, alguns. Nesse nosso país, gente. Nosso Brasil é um país que precisa ser alcançado. Há missões sendo feitas aqui que são difíceis. Num país onde o povo tem características que são terríveis, que no momento oportuno eu vou falar. Mas eu quero deixar para vocês um texto da palavra de Deus que para mim, ele é muito fundamental. Foi quando Deus escolheu um missionário para a sua obra. Você já ouviu falar de Ananias na Bíblia? Ananias. Quando a gente fala Ananias, todo mundo lembra de Ananias e Safira. Os trambiqueiros, né? Os crentes mentirosos. Os crentes mentirosos. Mas não. É o discípulo Ananias. Lá de Damasco. Quando Saulo de Tarso ia no caminho de Damasco, está lá no capítulo 9 do livro de Atos. Eu não vou ler o texto, irmãos, porque eu vou contar para vocês a história, porque eu gosto de contar a história para vocês. E passo o dever de casa a leitura de Atos, capítulo 9, de 1 a 19. De 1 a 19. Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, não era contra os membros da igreja, mas contra os discípulos do Senhor. Saulo respirando ameaças de morte, foi e pediu aos sacerdotes na sinagoga carta para ir até a sinagoga de Damasco, para prender a todos que encontrasse do caminho. Tanto mulheres quanto homens, todos quantos encontrasse. Seguindo ele estrada fora, quando ele estava seguindo, com aquele propósito de prender, de pegar e prender os discípulos de Jesus, uma luz do céu brilhou ao seu redor. A coisa começa a mudar. Quando o céu intervém, a coisa começa a mudar. Amada igreja, orem sempre para que o céu intervenha sobre a nossa nação. A luz do céu comece a brilhar sobre a nossa nação, porque quando a luz do céu começa a brilhar sobre sobre a vida das pessoas, as pessoas mudam, são transformadas. E diz a palavra de Deus que ele, caindo em terra, ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que maravilha! Eu fico feliz com isso, sabe por quê? Porque eu vejo Jesus dizendo isso assim, com muita alegria no coração. Jesus dizendo assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo estava perseguindo quem? A igreja. Então quem persegue a igreja, persegue a... Quem ama a igreja, ama a... Quem serve a igreja, ama, serve a... Jesus tem essa alegria de ter essa identificação com a sua igreja.
Por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Aí diz a palavra de Deus que os que estavam com Paulo ouviam a voz, porém não entendiam nada. Mas Jesus disse a ele: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Opa! Nós muitas vezes, como crentes, sempre imaginamos que nós temos que ser, o nosso ser é muito importante. Eu sou presbiteriano. Ser cristão é fazer o que Cristo fez. Ser está intimamente ligado ao que é aquilo que a gente faz. Você não pode ser diácono se você não serve. Você não pode ser missionário se você não prega o evangelho. Você não pode ser pastor se você não pastoreia. O que você é precisa se refletir naquilo que você faz. Então foi dito muito claro para Paulo: o que te convém fazer? E eu pergunto aos irmãos nesta manhã: vocês têm feito o que convém a vocês fazerem? O que convém a vocês fazerem? Estão fazendo? Um tempo atrás, crente era aquele que deixava de fazer isso, que não fazia isso, que não fazia aquilo, que não fazia isso, que não fazia aquilo, que não fazia aquilo. O crente precisa ser conhecido como aquele que faz a diferença. Porque somos sal, e sal faz a diferença. Porque somos luz, e luz faz a diferença. Nós precisamos, queridos, entender de uma vez por todas que o que nos convém fazer, precisamos fazer, porque haveremos de prestar contas ao Senhor. Não adianta apenas nos enxergarmos como membros de igreja. Por isso, desde o início, eu chamei a atenção sobre a questão do discípulo. Aí diz a palavra de Deus que havia em Damasco um discípulo, não que se houvesse só um, mas havia em Damasco um membro da igreja. Era isso? Não, havia um discípulo chamado Ananias. E ele disse o Senhor a ele, o Senhor falou com ele. Uma das características do discípulo é que o Senhor fala com ele. O discípulo ouve a voz do Senhor. O Senhor fala com os seus discípulos. O Senhor orienta os seus discípulos. O Senhor direciona os seus discípulos. Os discípulos são alguém que tem intimidade com o Senhor, que se relacionam com o Senhor. E esse discípulo, então, o Senhor lhe apareceu em sonho. E na hora que o Senhor falou com ele, ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Que palavra tão linda. Que palavra às vezes esquecida. Quando foi a última vez que você orou e disse aqui: eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Conduz o meu coração. Usa a minha mente. Usa o meu ser para fazer a tua vontade. Quando Deus me chamou para o ministério, Deus usou um grande servo dele. Mais de 55 anos de ministério. Já jubilado. Idoso. Pregando o evangelho num congresso de jovens. Naquele tempo não tinha muito isso. Hoje já é diferente, né? Tem que ter a linguagem dos jovens. E eu passei pela minha mocidade e não aprendi essa linguagem. Me desculpe. Porque a linguagem que o jovem precisa aprender, o jovem crente, é as escrituras, é da palavra de Deus. Esta ele precisa aprender. Sabe?
Esse ele precisa conhecer, para se manter firme quando a linguagem do mundo o atrair. Ele sabe muito bem qual a linguagem, qual a voz que ele precisa seguir. E ali estava reverendo Zay Canuto. Plantou várias igrejas pela região de Garanhuns, a minha cidade natal. E reverendo Zay, pregando, no primeiro dia do congresso, ele começou a chorar. E chorando, ele interrompeu seu sermão, pediu desculpas, disse que não dava para continuar pregando. E chorando, ele disse assim: eu só queria ter saúde e vigor. Abro aspas. Eu só queria ter saúde e vigor para pregar o evangelho do Cristo que me salvou. Mais de 70 anos, plantou muitas igrejas, mais de 55 anos de ministério, chorava. Porque o que ele mais queria era ter saúde e vigor para pregar o evangelho do Cristo que lhe havia salvado. Naquela hora, naquele dia, o Senhor tocou no meu coração. E eu saí certo de uma coisa que eu queria fazer. Era pregar o evangelho. Anunciar as boas novas daquele que entregou a sua vida por mim. Porque Cristo se propôs a salvar uma pessoa como eu. E tudo que ele suportou foi por amor a mim. O apóstolo Paulo, ele diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele é o principal. E eu brinco, às vezes eu digo assim, porque Paulo não conhecia o pastor Hamilton. Se ele conhecesse o pastor Hamilton, ele dizia: qual o pastor Hamilton é o principal? Não, ele não ia dizer isso. Sabe por quê? Porque Paulo estava mostrando que ele olhava era para a vida dele. Se você olhar para a sua própria vida e não olhar para a vida dos seus irmãos, das pessoas no mundo, e olhar para a sua própria vida, você vai saber que você foi a principal alvo de Deus. Olhe para você. Porque foi por amor a você que Cristo morreu naquela cruz. Então Deus diz a Ananias: então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, toma posição e vai à rua chamada direita, e lá encontrarás na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Olha que coisa maravilhosa. Meu irmão, quero dizer uma coisa para você, que eu gosto muito de dizer para o missionário: o Senhor já vai na frente fazendo as coisas, tá? Por isso, a glória dele ele não dá para ninguém. Ninguém pense que é o rei da cocada preta, que não é não. Que é a última Coca-Cola do deserto, que não é não. Que o Senhor já foi. A luz do céu brilhou, o Senhor falou com ele, que quem ia lá era um camarada chamado Ananias, e que lhe impôs a mão sobre ele. O Senhor já tinha tudo, já estava tudo preparado. O Senhor tudo preparou. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Nunca mudou. Espera, confia. Aí Ananias, irmãos, é um discípulo maravilhoso, que eu gosto demais dele. Eu gosto muito de Ananias. Quando falo em Ananias, eu nem lembro de Safira. Nem lembro de Safira. Safira era fake, eu lembro do verdadeiro. Esse Ananias, esse camarada, é impressionante. Sabe por quê? Porque ele respondeu: Senhor, de muitos tenho, Senhor, nas redes sociais, no WhatsApp, está todo mundo comentando aí que esse sujeito está vindo para cá para prender a todo mundo que encontrar nessa caminho. Está aí, está nas redes sociais, todo mundo está sabendo. De muitos eu tenho ouvido isso, Senhor. De muitos eu tenho ouvido isso. Todo mundo está sabendo. Todo mundo está sabendo.
Mas o Senhor, no verso 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim. Diz o Senhor: vai, porque este é para mim. Quando pregamos o Evangelho para alguém, é para o Senhor. Os salvos são para o Senhor. Os eleitos são do Senhor. Você é do Senhor. Saulo de Tarso, perseguidor, um sujeito talvez que dissesse assim, o cabo que persona não grata em lugar algum, certo? Nesse sentido, então, o povo, a igreja, todo mundo sabia o que sabia desse cara, ninguém ousaria chegar perto dele. Mas Deus disse: vai, porque este é para mim. Há alguém lá fora em que o Senhor está dizendo: vai, porque ele é para mim. Um vaso escolhido. E ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele sofreu, né? Paulo sofreu. Mas ele chega eu gosto muito que ele escreve aos Filipenses e diz assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Oxe, que negócio interessante. O cara, Deus disse: olha, ele vai sofrer. Quando ele começa a narrar o sofrimento dele, dá até medo, né? E nós somos pastores de vida boa. Beleza, o sofrimento que eu passo hoje. E olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: eu sofro, eu sei que eu sofro, eu sei as lutas que eu passo, as dificuldades que eu passo, não é fácil não. O trabalho que o Senhor me confiou fazer não é fácil. Eu sei que minha família sofre, muitas vezes eu choro no volante do carro, sabe? Mas eu rendo graças ao Senhor por Ele ter me escolhido. E quero fazer da melhor maneira possível. E que Ele me habilite a fazê-lo. Porque eu faço é para Ele. Porque se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. E Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E eu pergunto ao Senhor: como o Senhor aprende isso? Quando Paulo disse assim, orou ao Senhor, e o Senhor disse: a minha graça te basta. É preciso aprender a ter contentamento na graça de Deus. Porque se a gente tiver contentamento nas coisas que temos, nos bens materiais, nos nossos passeios, nas nossas viagens, em tudo mais, são simplesmente fruto da graça. Quer trocar pela graça? Quer que tire a graça? Se tirar a graça, vamos pensar um pouco, se tirasse a graça, valia a pena alguma coisa que você tem? Pensa bem, no último dia da sua vida, o que mais vai valer a pena? O que mais vai valer a pena? E diz: a minha graça te basta. E basta mesmo. Sabe, que bom que Deus tem feito tantas coisas boas por nós. Hoje pela manhã você acordou. Tem pessoas que ainda não acordaram, estão em coma. Outros morreram dormindo. Filhos hoje estão chorando a morte do pai. Pais estão chorando a morte de filhos. Mas você acordou hoje, abriu os olhos. Coisa maravilhosa. Agradeceu por isso. Aí você levantou da sua cama, fez a sua oração, sentou na cama, fez sua oração, sentou na cama. Sabe quantas pessoas estão deitadas numa cama, precisando que alguém vá virar para não criar escárias? Você agradeceu a Deus por poder se virar na cama?
Ou está reclamando de quê? Está murmurando de quê? Que graça maravilhosa que nos colocou em pé. E a gente pôde se levantar e ir para o banheiro tomar um banho. Coisa maravilhosa. Você se levantar e ir para o banheiro tomar um banho. Eu vi meu pai esperando que alguém o colocasse numa cadeira higiênica e o levasse para dar um banho. Você agradece pelos banhos que toma? A minha graça te basta. Vai, porque ele é para mim o instrumento. É para mim. E Paulo viveu. Para mim, o viver é Cristo. O morrer é lucro. Aí Ananias foi. Diz a palavra de Deus que Ananias foi à casa de Jesus. Chegando lá. Eu gosto muito dessa parte também. Olha que coisa mais linda do mundo. Então Ananias foi, verso 17. Entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Mudou completamente todo o conceito, preconceito, tudo que comentavam nas redes sociais, que falavam agora para ele, é meu irmão. O mesmo Cristo que te falou, que te encontrou no caminho de Damasco, me mandou vir até aqui para falar contigo. O Senhor não nos manda fazer obra alguma que Ele não já tenha feito. O Senhor está trabalhando por sua igreja todos os dias. O Senhor está intercedendo por nossas famílias todos os dias. O Senhor está realizando a sua obra todos os dias. Nós somos apenas os discípulos a quem Ele escolheu para seguir a Ele e fazer a sua vontade. Não há outra coisa. Não adianta rótulo de nome, de número, de membro de igreja. Sejamos, pois, discípulos de Jesus, tendo uma identidade com Ele, de ouvir o que Ele nos manda fazer e fazer o que nos convém fazer. Quando eu disse a meu pai: Pai, estou indo para o seminário. Vou deixar meu emprego, deixar tudo, vou para o seminário. As palavras de meu pai foram tudo que eu precisava mais de ouvir. E até hoje, buzina no meu ouvido. Meu pai é muito simples. Nossa, muito estudo. Meu pai botou a mão no meu ombro e disse: Filho, faça o que Deus quer que você faça. Meu amado, faça o que Deus quer que você faça. Que Ele de fato esteja no teu coração, no trono da tua vida. Quando a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Isso não é uma palavra que se dita a gente de fora da igreja, não. É gente dentro da igreja, porque foi dito à igreja. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eis que estou à porta e bato. Cristo talvez esteja à porta do teu coração. Porque no teu coração não tem tido espaço para Ele. De repente no teu coração tem muitas coisas, mas não tem o espaço de Jesus. Jesus quer entrar em teu coração, ser o Senhor da tua vida. Porque não se engane, Jesus não é Salvador de quem Ele não é Senhor. A todos aqueles que Ele salvou, todos os eleitos dEle, lhes são servos, lhes são discípulos,
sabem o que devem fazer e fazem, obedecem. Que o Espírito Santo de Deus coloque no seu coração o que não me foi dado o direito de fazê-lo. Mas esta é a palavra que eu gostaria de deixar para você. O chamado do missionário. Quando Deus escolhe, a luz brilha, Deus muda, a graça basta e a obra é feita. E o Senhor sempre vai fazendo a sua obra. Ninguém vai bater no peito e dizer, fui eu que fiz. Se não fosse a graça do Senhor, nem aberto os olhos hoje, eu teria. Se não fosse a graça do Senhor, nem aberto os olhos hoje, eu teria. A minha graça te basta. Vamos orar e rapidamente eu vou apresentar a Junta de Missões para vocês vocês conheçam um pouco a realidade do que é a Junta de Missões Nacionais. Oremos. Deus, eu te agradeço pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Eu te agradeço, Pai, pelo teu Espírito Santo falar ao nosso coração. Ó Deus, que nenhum aqui saia sem ter ouvido a voz do Senhor. Não, Pai, não foi pregação de pastor Hamilton. Palavra do Senhor, ó Deus. E que transforme vidas para a glória do teu santo nome. Que cada um, ó Deus, aqui saiba o que convém fazer. E faça. Porque é para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloca, por favor, minha irmã. Junta de Missões Nacionais, pode passar. Aqui, região sul, aqui tem os dados da região sul. No Paraná, a junta tem 9 campos, que são campos de parceria. O que é campo de parceria? São campos em que a junta tem uma igreja parceira, que banca parte dos custos, ou que tem um presbitério, um concílio, que banque parte dos custos, né? Santa Catarina são 5 campos exclusivos e 4 de parcerias. O Rio Grande do Sul, 2 exclusivos e 1 de parceria. Está ali o vice-presidente, que é o reverendo Josiel, que é de Joinville. Está o Arton, que é do Paraná, que é de Curitiba. Pode passar. Já está aí? Sério? Mas passou? Pulou alguma coisa. Teve alguma coisa errada aí. Aqui a diretoria, a Junta de Missões, ela é uma comissão permanente subordinada ao Supremo Concílio. Ela é uma comissão, ela não é uma autarquia. A Junta de Missões não é uma autarquia, é uma comissão subordinada ao Supremo Concílio, né? E que faz aquilo que o Supremo Concílio determina que faça. Essa aí está a diretoria eleita de 2022 para 2026. Nesse dia que eles estavam tomando posse, eu estava num presbitério organizando uma igreja que Deus, pela sua graça, operou maravilhas e foi plantada em 3 anos e meio. Saiu do zero para uma igreja organizada. Em 3 anos e meio. Ele não deu tempo nem de comprar patrimônio, não deu tempo nem de construir o templo. Eles se organizaram dentro de um lugar onde eles se reuniam. Daí, então, a Junta de Missões pediu dinheiro emprestado à Junta Patrimonial. A Comissão Executiva precisou aprovar. Aí nós pegamos o dinheiro, compramos. No dia da organização, foi entregue para eles uma propriedade, lá na Bahia. Passa. O que faz a Junta de Missões? Ela planta a igreja prioritariamente em campos pioneiros no Brasil. Né? Em cidades pioneiras que não têm trabalho presbiteriano. Aonde existe trabalho presbiteriano, a junta não pode plantar, a não ser em um juízo próprio. Qual seria esse? A necessidade que a junta tem. E aí a junta tem necessidade, de repente, o que é que acontece? Tem um determinado obreiro que a família está enferma. Que eu mostrei aqui o quadro para vocês viram as fotos. Ali tem pessoas com câncer, tem pessoas, família que todos os 3 filhos são autistas,
em graus elevados, né? É uma situação, cada um com a sua. Então a junta de repente diz assim: tem um tratamento na cidade tal para você, então nós vamos lá para cá. E aquela igreja lá tem uma congregação, você vai assumir aquela congregação e vai fazer o tratamento dos seus filhos lá. Por essa condição, a junta pode ir para um lugar que tenha um trabalho para cuidar dos missionários. A intenção é ir para aquele lugar para cuidar da família do missionário. A gente não procura descartar os missionários porque eles têm dificuldades, porque eles têm problemas, mas ajudá-los, assisti-los. Porque isso é igreja, né? Igreja ama, igreja não descarta. É com a ação missionária. Revitalizar campos que necessitam de uma ação missionária, né? Tem campos que precisam de ação missionária e estão ali se arrastando, com igrejas que têm congregações em determinados lugares, mas aquelas congregações não conseguem dar aquele ato. Então a junta vai, faz um trabalho de parceria e logo organiza a igreja. Pode passar. Onde faz? A junta atualmente está aí, por onde eu ando, esse país todo, né? De Ladário a Alagoas, de Corumbá, né? Ladário é Corumbá, Alagoas, até do Oiapoque ao Chuí. Gente, o Oiapoque, ora por aquele lugar. Aquilo ali é a Sodoma e Gomorra de hoje. Um lugar triste demais. Horrível. Para chegar lá é extremamente difícil. E o que lá encontra é garimpeiro botando o ouro todinho para a Guiana Francesa. Eu tenho medo de estar falando em ser transmitido. Não tem problema não, que sei que o governo sabe. O ouro brasileiro sai todinho para a Guiana Francesa. Os índios da região fornecem, todos eles com caminhoneta de luxo, passeando na cidade tomando cachaça. Vem o pessoal da Guiana Francesa para cá, na base do euro, prostituir as crianças, certo? É isso é fato, e todo mundo lá sabe. E se você vai tirar uma foto lá, a pessoa chega logo perto de você, para querer ver a foto se eles saíram. Lugar que só tem, olha, e nós temos um campo lá, tem 50 anos, já teve mais de 500 membros, porque o pessoal quer passar no concurso público, aí coloca para o lado do Oiapoque, é mais fácil passar, passa 3 anos lá e chega no Oiapoque, não tem lugar para ir, a não ser a igreja. Aí termina para a igreja, se converte, passa a parte da igreja, quando termina o período probatório, aí vou para o Rio de Janeiro. A junta atualmente possui 185 campos missionários, sendo 93 campos em parceria com outros concílios, falei, conselho e presbitérios, 80 campos exclusivos da Junta de Missões, esses são 100% da Junta de Missões. A Junta de Missão paga tudo, do aluguel ao INSS, ao plano de saúde do obreiro. O obreiro tem plano de saúde para ele, para a esposa, para os filhos, só não tem médico no lugar que eles estão. Aí nas férias, eles vão para algum lugar onde tem, vai fazer check-up, tratamento, essas coisas, né? Tem 12 subsídios. O que são subsídios? São igrejas que foram organizadas, mas assim, um filho quando nasce, você já bota ele para fora e esquece ele? Não. A junta também faz. Quando o filho nasce, né, se solta, virou igreja, a junta ainda caminha um pouquinho com ela. Não pode interferir, porque ela tem seu concílio, mas a junta dá uma ajudazinha financeira, aquela ajudinha que papai dá para o filho, né? Aí, meu filho, um trocadinho para você, vai te ajudar por um período para que ele esteja melhor. Pode passar. Tem a região norte, né, que está lá. O Acre tem um campo, o Amazonas tem 2, tem um de parceria, o Amapá tem 2 de parceria, o Pará tem 3 e 1 de parceria. Roraima hoje está sem campo. Nós organizamos, o único que tinha em Roraima. Nós temos que voltar a Roraima para Pacaraima. Quem conhece Pacaraima? Pacaraima é a cidade que fica na divisa com a Venezuela. É uma cidade que era, nas devidas proporções menores, nós vamos colocar Petrópolis
Rio de Janeiro. Pessoal, muita gente do Rio de Janeiro tem casa em Petrópolis, para ir passar uns dias lá, tal, aquele negócio, né? Então, Pacaraima é essa cidade, que o pessoal tem casa lá e que entra na Venezuela, vai mais um pouquinho e chega no Caribe. Aí, são todos cheios de dinheiro. Aí, o que é que acontece lá? Acontece que tem todo o problema na Venezuela. Os venezuelanos vêm para cá e o que é que eles fazem? Encontra casa fechada, o que é que eles fazem? Pronto, então... Quem tinha casa em Pacaraima, perdeu. E não tem choro nem vergonha. São refugiados que precisam ter um lugar para ficar. Então tem refugiado hoje da Venezuela que está morando em mansão com piscina lá em Pacaraima. O Brasil é um país maravilhoso. Então, tem o Jean, que é hoje lá de Roraima também. Ele é de Roraima, inclusive, né? Pode passar. Região Nordeste, o presidente da junta, o presbítero Ayrton, e o reverendo Marcos Severo. Alagoas tem 8 campos exclusivos, 1 de parceria. A Bahia tem 11 campos exclusivos, 12 de parceria. O Ceará tem 2 campos exclusivos, 3 de parcerias. Né? Ali eu quero chamar a atenção, por exemplo, do Piauí, 7 campos exclusivos, 3 de parcerias. Sergipe, 2, são 77 campos no Nordeste. Né? São 77 campos no Nordeste. E uma grande parte são campos exclusivos. Né? São grandes desafios, são campos que a maioria das pessoas vivem de Bolsa Família, não tem que negar, são cidades, estou tratando de cidades extremamente pequenas, não são cidades industriais que tenham emprego para as pessoas, então são cidades realmente carentes, e que a igreja precisa ser aquele lugar onde o Deus Todo-Poderoso vai agir. E Deus tem feito coisas maravilhosas em Alagoas. Nós temos 2 campos lá em Alagoas que tem trabalhos sociais para mais de 400 crianças. Coisas maravilhosas Deus tem feito. E nós louvamos a Deus por isso. Pode passar. Região Centro-Oeste, tem o Dejaique, Dejaique, e tem o presbítero Sóstenes. Presbítero Sóstenes, talvez você já viu aquelas biblinhas que é publicado pela PECOM, que tem na IPB, foi o presbítero Sóstenes que confeccionou ela. Deus deu a ele essa visão, ele fez. Distrito Federal tem 2 campos, passou já, então deixa para lá. E Espírito Santo tem 1 campo de parceria, termina agora essa parceria, mas já tem novos projetos para lá. Minas Gerais tem 24 campos de parceria e 2. Está lá, por causa daquele homem sujeito lá de cima, Manuel, que ele é de Minas Gerais. Ele leva projeto de tudo quanto é canto de Minas. Mas você diz assim, por que Minas? Gente, Minas tem quase 500 municípios que não tem trabalho presbiteriano. Presbiteriano gosta de praia. É igual o brasileiro também. O presbiteriano gosta... 70% das igrejas presbiterianas estão no litoral. Do sul ao nordeste. Nós estamos bem servidos lá. E aí quando começa a avançar para dentro do continente, vai ficando cada vez mais... Aí chega só a Bolsões. Tem Bolsões como Governador Valadares, tem Bolsões como Belo Horizonte. Aí vai ficando cada vez mais raro, cada vez mais menos presbiteriano chamado nesses lugares. Né? Os eleitos não estão nesse lugar, não estão, sim, então nós vamos chegar lá. O Brasil precisa a gente precisa alcançar 4.000 municípios. Só Minas tem quase 500, São Paulo 400, Bahia tem mais de 350. Por isso são os estados que mais têm trabalhos da junta. Está aí, o Rio de Janeiro só tem 1 de parceria, está acabando e está chorando para ter de nós se segurar ainda mais um pouquinho. E se Deus quiser, a junta vai segurar mais um pouquinho eles, porque de fato eles estão em um projeto bastante interessante lá. São Paulo tem 3 exclusivos e 7 de parcerias. Tem ali o Manuel e tem o Paulo Ivo. Paulo Ivo, Deus tirou esse homem que foi dado como paralítico e hoje ele vive pelo Brasil construindo templos com o projeto Mão na Massa, igrejas construídas em 30 dias. 30 dias, chega do nada, deixa a igreja pronta, organizada. Um templo, igreja não, um templo construído com salas, com cozinha, com banheiro, salão de culto, a coisa mais linda do mundo, em 30 dias. É um milagre. Ninguém acredita. Porque todo mundo diz que obra de igreja dura, né? Aí chega em 30 dias, o povo faz até aposta na cidade, tem gente que faz aposta. O prefeito vai todo dia olhar se vai sair mesmo.
movimenta a economia. É porque a gente chega e quer comprar tudo lá. Tudo a gente quer comprar na cidade para tentar movimentar a economia. A gente chega e diz assim, queremos as vidraças, queremos os vidros dia tal. Aí o cara, porque esse assim. Aí eu não acredito não. Tem que assinar um contrato, assumir um compromisso. Porque é assim. Porque aí é isso mesmo, é 30 dias certinho. Já tem gente com a passagem para voltar, que comprou para voltar. Já tem o culto marcado de organização. É a coisa mais linda do mundo, gente. Vocês precisam ir um dia, viu? Vocês acompanham lá, aí tem uma organização de igreja, vocês precisam ir um dia. Ou talvez, quem sabe, a igreja de Botafogo diga assim, nós vamos construir uma. Nós vamos financiar. Ela fica aí na faixa de uns R$300, 300 mil reais. Né? E aí, o pastor nem olhou para mim. É 300 mil e eles fazem tudo de uma vez e fica a coisa mais linda do mundo. E fica um testemunho na cidade impressionante, sabe? E a igreja no instante prevalece. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pode passar, querida. Assim, ó. Aí eu volto, só um pouquinho os dados que a gente tem que dar. 10 templos construídos e reformados e inaugurados em 2023, em Tianguá, Ibiatuba, Areia, Laguna, Buerarema, Salesópolis, Parnamirim, Orleans, Jaraguá do Sul, gente. Jaraguá do Sul. Tem 1 ano e 3 meses. Tem quase 80 membros. A igreja está fervendo. Agora sabe qual é a dificuldade? Comprar um terreno lá e construir. É tanta coisa. Sabe por quê? Porque Jaraguá do Sul, quem conhece Jaraguá do Sul? É uma cidade espetacular. É linda demais. Oh, se Deus me desse dinheiro para eu me aposentar lá. Sabe? É maravilhoso. Jaraguá do Sul é uma coisa espetacular. Então, e aí o que é que aconteceu? O ano passado, a gente recebeu uma cartinha, né, do reverendo Roberto. Olha, tem uma pessoa lá de Jaraguá do Sul me perguntando por que em Jaraguá do Sul não tem igreja presbiteriana. Aí eu já mandei a foto do missionário. Tem sim, está aí o missionário, chegou esse ano. Só não tem lugar ainda, ele está se reunindo na casa dele. Olha o telefone aí, entra em contato e começa assim. Aí no mês de março, a gente foi lá para inaugurar o lugar. E aí o lugar não estava pronto, a gente foi para a empresa. Aí fomos pregar na empresa, o dono da empresa foi lá, e Deus foi maravilhoso, converteu o dono da empresa, converteu pessoas, foram pessoas convertidas no culto de organização, a igreja já entrou, como se diz, arrebentando. Então ele já... Aí chegou o missionário, tadinho missionário, evangelista, passou menos de 1 ano, já pediram para trocar. Não, a gente quer um pastor, porque o missionário já foi, mas a gente não quer que o missionário vá não, quer que ele fique também. 2 não dá, né? Deixa de ser ganancioso. Tem que ser ou um pastor ou um missionário. Então está indo um pastor para lá já, e a igreja crescendo, já foi recebido, 3 domingos atrás, 50 novos membros. Louvado seja o nome do Senhor. Passa. Templos em construção, Rio Grande, lá no pertinho do Chuí, Goirerê, Santa Branca, Nova Monte Verde, o obreiro tão feliz lá, construindo a igreja, feliz, o templo quase pronto, a esposa com 2 grandes coágulos na cabeça, 2 câncer. Teve que sair de lá. O campo está sem ninguém. Estamos orando para que Deus mande alguém para lá. Aracati, no Ceará. Sabe quem conhece Aracati? Ninguém? Alguém conhece. Então foi em Canoa Quebrada, né? Quem foi em Canoa Quebrada foi em Aracati, que Aracati é a cidade que fica Canoa Quebrada. Certo? Mas Canoa Quebrada fica na praia. Aracati é uma cidadezinha desse tamanho. Então é uma maravilha. Só que é tudo lá pequenininho. As casas são todas elas juntinhas, pequenininhas. As casas não tem nem a largura desse banco. Aí nós tínhamos um terreno dessa largura aqui, para construir a igreja. Aí vizinho tem uma casa velha. Pensa numa casa velha. Bem pior, bem mais velha. Aí eu disse, eu vou falar com o dono dessa casa, para ele vender essa casa para a gente construir um templo aqui. Cheguei para ele, quer vender a casa? Ele disse, rapaz, estou pensando mesmo
que eu quero sair daqui, eu estou querendo ir embora para o sítio, estou querendo vender mesmo. Aí eu digo, então me diga aí, quanto o senhor quer na casa? Aí ele, 400 mil. Eu olhei para a cara dele assim, eu fui até mal educado, pastor, me perdoe, o senhor é tão educado, tão fino, o senhor não faria uma coisa dessa. Eu peguei, dei as costas pro camarada e fui embora. Aí lá vem ele atrás de mim. Só que nós temos, numa praia vizinha lá, um terreno, coisa maravilhosa, vista para as dunas, vista para o parque eólico, a coisa mais linda do mundo, sabe? Um terreno bom, mas que só vale 50 mil. As coisas para a igreja não tem valor quando eu estou dizendo. 50 mil. Aí eu cheguei, ele quer trocar num terreno na praia? Aí ele disse, pô, quanto é o terreno lá? Eu, 400 mil, feito um no outro. Ele não quis não. Aí ele disse, meu negócio é dinheiro. Eu digo, eu estou vendo. Aí eu disse ao missionário, vamos orar, que Deus já escolheu o lugar certo da sua igreja. Passamos a orar. Se converteu uma irmã da igreja, viúva, ficou viúva, se converteu. Aí o pastor falando, nós precisamos comprar um patrimônio aqui e tal, não sei o que, não sei o que. Aí a irmã disse assim, pastor, eu tenho um patrimônio aqui, quem cuidava era meu marido, eu quero vender. Não quero não, eu quero vender, eu vou vender para a igreja. A igreja quer? Aí o pastor, qual é? Uma das avenidas principais era um ginásio de esporte, um terreno enorme, grande. Aí ele disse assim, mas a irmã está pedindo quanto? Ela disse, pastor, para a igreja eu vendo por 250 mil. O missionário endoidou, ligou para mim, pastor Hamilton, foi 250 mil. Eu digo, vá lá na casa dela. Aí ele foi, chegou lá e liga para mim. Ela ligou, eu disse, minha irmã, em nome da Junta de Missões, eu quero agradecer, que coisa maravilhosa a senhora está vendendo para a Junta. Agora a irmã vai dar o dízimo, né? Aí baixou para 225. Então, graças a Deus, hoje está lá, estão construindo a igreja, está maravilhosa. Está aí, Bom Despacho, Altos do Piauí, pode passar, minha irmã. Alvos de construção, Araraguá, Ipiaú, Monte Santo e Itacaré, na Bahia. Itacaré, litoral. Não tem trabalho presbiteriano, está tendo agora. É na Bahia onde se tem as praias mais lindas da Bahia. Quem andou em outro lugar da Bahia e vendo praia e gostou, não foi Itacaré, porque Itacaré as praias são as mais lindas da Bahia, é Itacaré, tá? E nós compramos um terreno lá, e aí a igreja comprou o terreno, aquele negócio todo, não sei quando é que a gente vai construir e tal. Aí a igreja recebeu ordem de despejo, porque uma empresa lá queria, uma loja lá queria o salão da igreja, ofereceu bem mais dinheiro, a igreja foi isso. Aí o missionário ligou para mim, todo desanimado. Eu digo, então rapaz, vamos levantar um quartinho pequeno lá no terreno, depois a gente começa a construção, e vai logo para lá, e faz o aluguel, e começa a economizar para a gente construir. É mesmo. Em 30 dias nós construímos 2 salões, banheiros, coisa mais linda do mundo. Uma igreja deu teto, outra igreja deu as vasos, tudo, e a coisa aconteceu. Aí fizemos uma campanha na internet, o saco de cimento, quem pudesse dar um saco de cimento. Aí apareceu 140 sacos de cimento, sobrou cimento lá, que teve que comprar lajota. Então, pode passar, minha irmã. 140 campos foram organizados pelos presbitérios, ou serão. Serão muito poucos, porque Nova América da Colina já foi, São Joaquim de Bica já foi, Nova Serrana já foi, Rorainópolis já foi, Ibituba, Santa Catarina já foi, Tianguá já foi, Itapeva, Minas Gerais está na Caçapacê, Benerval Lobão já foi, Areia na Paraíba já foi, Maria da Fé em Minas Gerais também já foi, e Belo Vale, a semana passada, foi organizada em igreja. Delmiro Gouveia em Alagoas e São Miguel dos Campos em Alagoas já estão quase prontos, só falta acesso com os presbitérios, e Itabaianinha no mês de outubro estaremos lá organizando. Então, louvado seja o nome do Senhor, a igreja tem crescido, a junta de missões nacionais da nossa igreja, nós não temos mídia, nós temos muito trabalho. Então, nos ajude, esteja sempre pronto e temos a certeza de poder fazer muito mais. Dá uma passadinha aí, querida.
Pode passar. Só, não vai dar para ver assim, mas aqui tá, vocês podem ver isso no aplicativo da Junta, pode ver lá na revista. Aqui tem municípios, total de municípios em cada estado, e quantos municípios tem que não sem igreja presbiteriana. Aí você vai ver cada estado, você vai ver o índice de desenvolvimento, você vai ver a porcentagem de evangélico, a população. E a renda média familiar é muito parecida nos nossos estados como num todo. Pode passar. Então está aí, contribuir. Tem conta no Bradesco também. Então, quando aproveitar, quando abrir o aplicativo lá para fazer transferência por Bradesco, tem também lá que é financeirojmn@ipb.org.br, você pode ajudar a construção. Porque esses recursos que a Junta arrecada nesse tipo de oferta, não é para a manutenção do trabalho. A manutenção do trabalho vem da própria IPB, vem da própria Igreja Presbiteriana do Brasil. É para compra de terrenos e construção de templos, que este custo vem justamente de doadores, de pessoas que doam para a Junta de Missões Nacionais. Tá certo? Pastor, muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe ricamente. Um abraço a toda a igreja.